Oi, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre emoções. Quando uma amiga me pediu para falar um pouquinho sobre isso, e eu fiquei pensando, né? Imediatamente veio na minha cabeça aquela música do Roberto Carlos, As Emoções. E fiquei pensando no nosso dia a dia, principalmente nessas últimas semanas, o tanto de emoções que a gente está precisando enfrentar, né, no nosso dia a dia. E o tanto que está sendo difícil, porque estamos vivendo num momento de muita angústia, de muita preocupação. Então, quando a gente pensa nesse momento de angústia, de preocupação, de medo, de raiva, porque a gente está programado para sentir emoção uma de cada vez, mais ou menos, às vezes uma ou duas misturadas. E aí, de repente, vem a Covid-19 e nos deixa num estado de vulnerabilidade tão grande e a gente precisa enfrentar, né, desenvolver todas elas dentro da gente e poder organizar. Então, fica difícil por conta disso. Fica difícil porque a nossa mente não está programada a poder lidar com a alegria e a tristeza junto. E nesse momento, muitas vezes a gente tem vivido isso, né? A gente tem vivido essas emoções múltiplas de uma forma muito intensa e que fica insuportável poder conviver com elas em alguns momentos. Então eu trago essa reflexão para que a gente possa se permitir, né? Então eu tô triste por conta do contexto social, eu tô muito angustiado, muito preocupado, enfim, por conta desse momento horroroso que a sociedade acaba tendo que enfrentar. Mas eu também posso me permitir a estar grata, né? A estar feliz por estar com saúde, ou por momentos simples dentro da minha casa. Por exemplo, vou trazer aqui uma vivência, né, minha. Quando o meu pai faleceu, e foi algo que abriu o chão. E aí, depois de 10, 15 dias, a gente descobriu que eu estava grávida. E eu sempre tive o sonho de estar grávida, de ter um filho. E pra mim, assim, era uma grande realização. Só que eu tava muito triste. E aí veio aquele sentimento de, meu Deus, eu tô grávida, era o meu grande sonho, né? Claro que sempre sonhei que meu pai estivesse junto. E aí a gente entra num estado de paralisação. Como posso estar feliz e triste ao mesmo tempo? Então, claro que com a psicoterapia, que me ajudou pra caramba, eu consegui entender que eu poderia sim estar feliz pela gravidez, pela gestação, que era algo que eu sempre desejei, e triste pela situação, né, de luto, pela perda do meu pai. Então a gente poder ser grato por aquilo que a gente tem nesse momento. Claro que não deixar de viver a tristeza, a angústia, a preocupação, mas também poder ser grato por aquilo que a gente tem de bom. E quando a gente pensa na emoção e essa sensação ruim de perturbação que acaba gerando, a gente está falando da vulnerabilidade dessas sensações que nos traz. Então, quando a gente fica vulnerável, né? Quando a gente está numa angústia, num medo, ou mesmo quando a gente está muito feliz, a gente está entregue para aquilo, a gente fica vulnerável àquelas situações. Então, a gente não tem controle àquilo. E isso gera uma instabilidade, isso gera uma angústia. Então, a gente poder conseguir também estar com esses sentimentos, também estar com essas sensações, isso é importante para que a gente possa ir desenvolvendo isso dentro da gente, porque ter coragem de enfrentar essas emoções, ter coragem de vivê-las é fundamental. E a gente sempre programar a mente da gente sempre para uma mente de crescimento. Então, tô com um problema. Vou contar uma história que aconteceu aqui em casa ontem. A gente estava fazendo janta
E aí acabou o gás. E a gente estava no meio da janta. Então, a gente tinha um mexido, né? Um arroz com carne, ovo, farinha que a gente estava fazendo, eu e meu marido. E tinha também um macarrão a alho e óleo, que só o macarrão já estava pronto, mas faltava pôr o alho, o óleo e fazer todo o tempero. E aí a gente tinha duas opções: parar, como fomos parados, né, pela falta do gás, ou pedir alguma outra coisa. E aí a gente pensou, como resolver? Que a gente queria muito, né, finalizar aquele alimento. E aí a gente lembrou que a gente tinha uma air fryer e a panela de arroz elétrica. Então o que nós fizemos? Finalizamos o arroz na panela elétrica e finalizamos o macarrão também ali. Então, por que eu trago esse exemplo? Porque é um exemplo de coisa muito simples que de repente poderia ficar irritado, poderia desistir, poderia, né, simplesmente causar um tumulto ali na noite, mas que a gente conseguiu juntos encontrar uma solução. E deu tudo certo, a comida ficou uma delícia, podemos nos desfrutar disso. Então, o que eu trago é que a gente possa não negar as emoções, não negar aquilo que está incomodando, e o que incomoda não é a emoção, e sim a vulnerabilidade que a gente fica dentro dela. A gente poder entender isso e a gente poder ter coragem, né? Coragem de viver e coragem também de poder resolver da forma mais tranquila possível, dentro da possibilidade que você tem. Mas que você nunca esqueça das possibilidades. Sempre existe outras possibilidades. Então a gente precisa ter criatividade, refletir um pouquinho, tranquilizar a mente e o coração para continuar. Um beijo, fiquem com Deus, multiplique conhecimento, compartilhe essa ideia, curta e se inscreva no canal. Um abraço!